oração e a fé é assim primordial em nossas vidas. Já está o título lá? Você poderia colocar o título de hoje, por favor? Oração e fé. Tudo o que precisamos. Marcos 11, 24. Que Deus esteja conosco. Pai, eu estou aqui, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Usa-me como Tu queres, Pai. Que o Espírito Santo de Deus jogue sobre a minha boca, Senhor. As palavras que o Senhor quer trazer ao coração dos Teus servos. Não aquilo que eu queira falar, Senhor, do meu conhecimento, mas aquilo que vá tocar ao coração dos Teus filhos, Senhor. E que essa palavra de hoje que me deste primeiro a mim, Senhor, porque primeiro o Senhor me alimentou para que eu pudesse alimentar os Teus filhos. Veio, Senhor, de Ti, eu creio. Então, Pai, dai, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, Senhor, e fala através da minha boca. Que jorre bênção, Senhor, na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar sobre oração e fé. É uma coisa que nós praticamos todo dia. Acredito que todos oraram aqui hoje, não? No amanhecer, no levantar, talvez no decorrer do dia. E creio que todos teve um desejo no coração e esse coração pode se transformar em fé. Porque a palavra de Deus diz assim lá em Marcos 11, 24, parte A. Por isso vos digo que tudo quantos orares, pedires, creres que receberes, e será assim convosco. Como já comentei antes, o original em grego está escrito: credes que receberes e tê-lo-eis. Podemos repetir todos juntos? Credes que receberes e tê-lo-eis. Amém? Fé não é só acreditar no que Deus promete. Fé é acreditar e receber. Fé apropria-se das promessas de Deus no presente. Porque muitas pessoas pensam que as promessas de Deus é agora, é já. Considere o seguinte: a ilustração, uma nota duas faces. Uma nota tem duas faces, devidamente impressas. Se essa nota tiver só uma face, você compra alguma coisa? Você não compra. Ela tem que ter as duas partes. Parte de valor e a parte do Tesouro Nacional. Amém? Senão ela não tem validade. Da mesma forma é a fé. Tem duas faces. E quais são essas faces? Acreditar e receber. Você acredita, tem fé e crê no seu coração naquilo que você orou e pediu, e Deus vai te dar e você recebe. Quando você pede algo, alguma coisa para Deus, imagina Jesus com a mão estendida para você. É como se Ele estivesse com a mão estendida para você e te dando, entregando para você, porque Ele ouviu as tuas preces. Ele ouviu aquilo que você pediu. Ele ouviu as tuas orações. Muitas vezes pensamos que nós oramos e Deus não nos ouve. Que as nossas orações é vazia. Por quê? Porque não recebemos na hora, no momento que nós queremos. E não é assim que funciona. Tá? Com essas coisas, você pede e Deus estende a mão. O que é que você tem feito ou faz agora? Apenas recebe. Agora já não é preciso tornar a pedir e só receber e agradecer a Deus. Por que estou falando isso? Porque muitas vezes nós pedimos e no dia seguinte nós pedimos a mesma coisa.
E Deus nos diz: não, peça. Você já não pediu uma vez? Então agora só receba e agradeça. Porque você não precisa estar repetindo, pedindo a mesma coisa. Quando você pede a mesma coisa várias vezes, isso está dizendo que você não crê naquilo que você pediu e você não crê naquele Deus que você confia. Então peça, receba e agradeça. E espere. Mas saiba, o que acontece com a maioria das pessoas cristãos é que Jesus está com a mão estendida, mas o cristão, em vez de simplesmente receber, continua pedindo e continua choramingando. Porque ele acha que não recebeu e não vai receber. Deste modo, Jesus consegue dar-lhe o que você pediu, para simplesmente porque você recebeu. O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer, pastor? É o seguinte: você pede, ora, faz as suas orações, e é como se você não tivesse orado, nem tem fé naquilo que você mesmo orou, naquilo que você mesmo pediu. Ele recebe e te dá. Portanto, na mesma ou no momento em que você estiver orando a Deus e fazer o pedido, você tem de acreditar que recebe, neste momento, o que pediu. E como se faz? E como você estende a mão para tirar da mão de Jesus o que você pediu? Jesus não estava com a mão estendida para te dar aquilo que você pediu? Então o que você tem que fazer é estender a sua mão e buscar aquilo que você estendeu e que deu nas mãos do Senhor. Fé não é esperança. Esperança é uma coisa, fé é outra. Muitas pessoas pensam que a esperança é fé. Não, não é fé. Fé é você crer, receber agora. Enquanto que esperança põe sempre tudo no futuro. Um dia eu vou receber. Você não vai receber um dia. Você já recebeu na hora que você orou. Na hora que você pediu a Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu sei que um dia Deus vai me curar. Eu sei que um dia Deus vai suprir as minhas necessidades. Eu sei que um dia Deus vai abrir portas de emprego para mim, ou o emprego que eu quero. Eu sei que Deus um dia Ele vai cuidar dos meus filhos. Eu sei que Deus um dia vai trazer a minha família aos pés de Cristo. Não. É no momento que você ora, que você pede. Deus já está trabalhando para te dar aquilo que você pediu, quando você crê. Mas fazer isto é errado, porque fé nunca põe as coisas no futuro. Fé diz sempre: hoje eu estou curado. Hoje eu já vejo o emprego que eu preciso. Hoje eu tenho as minhas necessidades supridas. Conta-se que, uma velha historinha, conta-se que um certo homem foi a uma loja. Ele precisava comprar um fogão. E aí ele foi à loja, entrou, viu o fogão, gostou de um, é aquele que eu vou comprar. E ele foi até o vendedor para fazer parcelamento. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro para comprar à vista. Certo? E quando ele chegou no balcão para negociar o financiamento daquele fogão, tinha uma plaquinha assim: fiado, hoje não, só amanhã. O homem foi para casa e disse para a mulher: olha, afinal,
eu não pude comprar hoje, eu só vou poder comprar amanhã. E a mulher respondeu para ele: não faz mal. Quem esperou tanto tempo, pode esperar até amanhã. Paciente ela, né? Muito boa. No dia seguinte, ele foi até a loja. Não era até amanhã? Então, no dia seguinte, ele foi à loja comprar o fogão. E chegou lá, procurou o vendedor e foi acertar as parcelas da prestação. E aí estava lá a plaquinha, a placa colocada. Fiado hoje não, só amanhã. Na verdade, esse motivo, porque muitos crentes recebem ou não recebem cura, não recebem as suas promessas, suas orações, não recebem as suas petições. Fé é pelas vistas, nem pelo que sentimos. Fé é acreditar que já tem o que pediu a Deus antes de ver isso acontecer. O que é fé? Fé é você crer que já tem, mesmo sem ver. Não é isso que a palavra diz? Mesmo sem você ver, você creu, você pediu, esperar para receber. Fé é como quem semeia uma semente no solo, rega, e espera que cresça para depois ceifar. Muitas pessoas pensam que sempre que Jesus orava, as pessoas eram curadas instantaneamente. Mas, na verdade, nem sempre isso acontecia. É como hoje. Lá em Lucas 17, do 11 ao 15, diz assim: aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Vocês lembram que a semana passada o pastor pregou sobre essa parábola? Só que ele disse sobre o quê? Sobre agradecimento. Certo? Sobre gratidão. Aquele que foi grato é o que voltou. Os demais foram curados da mesma forma. E aqui nessa parábola, Deus está falando a mesma coisa. Todos eles foram curados instantaneamente? Na hora que eles gritaram e falaram? Não. Eles não foram curados naquele momento. E por que só um deles voltou? Aquele que se achou limpo e são. Aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Como vê, foi quando eles se puseram a caminho em direção aos sacerdotes, que se deu a manifestação da cura. Ou seja, eles pediram, Jesus atendeu e eles foram a caminho, não foi isso? Obedeceram para ir até a cidade à presença dos sacerdotes. Não se sabe se esse intervalo foi um dia, meio-dia, 1 hora, 1 semana. Eles estavam a caminho, porque a gente não sabe aonde eles estavam, qual era a distância até a cidade. E aqui a parábola diz que um deles primeiro foi curado. E esse voltou para agradecer. Por quê? O que ele pediu, ele recebeu. Mas não na hora que ele pediu.
Isso levou um tempinho. Porque às vezes nós oramos, irmãos, pedimos alguma coisa a Deus, que estamos com necessidade, queremos que aquilo aconteça na hora. E aí abrimos brecha para o inimigo vir e dizer: olha, isso é balela, não tem que orar, não tem que pedir. Você tem mais aqui que correr para o médico, toma aí qualquer aspirina, vai dormir. O que você pediu aí, não aconteceu. Por quê? Porque nós não temos paciência e nós não temos a crença exata que nós precisamos para que Deus nos cure ou nos dê aquilo que nós pedimos. Então um deles, vendo que estava são, voltou e glorificando a Deus, e em voz alta. Voltou, aqui claramente que se vê que passou algum tempo entre onde estávamos até a cura dada por Jesus, a obediência dos doentes, leprosos e a manifestação física da cura. Um deles voltou agradecendo, por quê? Porque no caminho se viu curado. A estes, continuamente o chamou a sua atenção. E foi assim que aconteceu. Mas a cura não foi na hora, a cura foi depois. Isso chamamos de cura progressiva. É aquela cura que não acontece no momento, vai acontecendo paulatinamente. É como você pede as coisas. Às vezes você ora e espera um dia, 2, e nada acontece. Você pede um dia, passa um dia, 12, uma semana, e nada acontece. Não acontece para nós, que a nossa fé não chega a ser do tamanho de um caroço de mostarda. Mas Deus já está trabalhando na nossa vida. Deus já está trabalhando naquilo que nós pedimos. E para o objetivo que nós queremos. Lá em Marcos 11, 12 ao 14, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo ao longe uma figueira, que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e achando ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus, falando, disse: a figueira nunca mais coma alguém frutos de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Lá no capítulo 20, 22, e eles passaram pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhes: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tendes fé em Deus. Ele não disse: foi o que eu pedi, foi o que eu queria. Não, tenha fé em Deus. Não se preocupe com a figueira, mas se preocupe com a tua fé. Se preocupe com Deus. Repare que a figueira começou a secar desde a raiz, e a partir do momento que Jesus falou, no instante demorou um dia para se ver o resultado. Isto é, os resultados não foram instantâneos. Todo o reino de Deus tem a semelhança de um agricultor que semeia para colher. É como um agricultor, que ele planta, espera até o tempo da colheita. Lá em Marcos 4, 26 a 29 diz: E disse o rei, e dizia: o reino de Deus
é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, sabendo como. Porque a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, e depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, metes logo a foice, porque está chegada a ceifa. Vocês imaginam, eu não sei quantos aqui conhecem de horta, ou já trabalhou em roça, ou já plantou alguma coisa. A gente sabe que para plantar tem um certo trabalho. E quando nós deitamos a semente à terra, nós temos um tempo para poder colher aquilo que nós plantamos. Não é verdade? Imagine se aquele homem plantasse e já quisesse a planta no outro dia, semente no outro dia. Poderia acontecer isso? E isso quer dizer que Deus não viu? Deus não está acompanhando? Deus não está com ele? Não, Deus está com ele. Deus sabe por que ele plantou, e ele tem a certeza que ele plantou e Deus vai agir, e que ele vai colher, ele vai ceifar. O ato de acreditar que recebe a resposta à oração no momento em que se ora é equivalente a semear uma semente no solo. O tempo de espera até vermos fisicamente ou sentirmos a resposta de Deus é equivalente ao crescimento da semente. O ato de vermos materialização e a resposta de Deus é equivalente ao tempo de colheita da ceifa. Portanto, a resposta à sua oração não tem que ser instantânea, nem maior parte dos casos são progressivos. Tem aquela oração que você faz e que em seguida você vê a resposta. Não é isso? E tem aquela oração que nós esperamos. Assim como aquele homem que plantou a sua semente e está esperando. Como muitas coisas que nós pedimos a Deus, e quando nós menos esperamos, recebemos. Às vezes até esquecemos que pedimos. Mas a nossa fé é que vai nos ajudar a receber tudo aquilo que nós pedimos. Vou dar um exemplo, uma oração de fé. Suponhamos que alguém está doente e vem a Deus com fé para receber uma cura. Ó Deus, eu venho a Ti no nome de Jesus e eu estou doente e tenho este problema, e diz o seu problema, mas a Tua palavra diz que Jesus já pagou pelas nossas enfermidades. Senhor, eu creio que recebo agora a minha cura. No nome de Jesus, amém. Ela pediu, ela creu, e ela está confirmando a sua fé. Mesmo sem ver que ela está curada, ela crê que ela está curada naquele momento. É isso que a palavra está dizendo. Não é amanhã. Amanhã eu vou ter isso. Amanhã eu vou ser curado. Não, isso não é fé. Ok? Isso não é fé. Isso é você ter esperança. Esperança não é fé, como nós já falamos. Esta oração é como se fosse uma semente que você acabou de semear. Agora terá que dar tempo à semente crescer.
E essa semente vai germinar, ela vai crescer dentro de você, dentro do teu coração. Quando você pede para Deus te dar um emprego, Ele te dá no mesmo momento? Às vezes leva uma semana. Mas também depende da sua fé e da sua ação. Que não adianta você ter fé, orar e não agir. E qual é a forma? Vamos dizer que você peça uma cura. É você ficar em casa chorando, resmungando e falando que não está recebendo, que você não está sendo curado? Não, é procurar outros meios. E Deus, sem que você saiba, sem que você veja, Ele vai encaminhar sempre um anjo para te curar. Se você vai ao médico, ele vai pôr um anjo para cuidar de você e dar o teu diagnóstico. E te passar a medicina certa. Se é um emprego, e você não ficou na rede deitadinho esperando que ele venha do céu, você vai sair e vai buscar, não vai? E sempre tem uma porta para você. Pode não ser naquele mesmo dia, pode ser no outro dia. Mas quando você menos espera, tem às vezes aquele emprego que você nem esperava. Porque foi Deus que te deu. E Ele ouviu as tuas orações, o teu pedido. Mas Ele trabalhou não no momento que você queria. Porque é muito fácil, não seria fácil? Vou dar o exemplo de uma criança. A criança chega para a mãe e fala assim: eu quero mamar. A mãe imediatamente já pega e já dá a mamadeira para ele? Não, nem sempre está pronta. Ela vai ferver o leite, ela vai preparar o mingau, ela vai pôr o mingau e vai dar para ele. Então leva um tempo. Isso eu estou dando um pequeno exemplo. Amém? A semente, quando ela é plantada, primeiro você prepara a terra e você planta. Você planta, vira as costas e vai embora? E só volta 6 meses depois para colher? Não. Quando você plantou, Deus vai mandar a chuva, Deus vai mandar o sol, mas junto com isso, vem outros dissabores. Erva daninha, um monte de coisa. E você tem que fazer o quê? Para que não seja consumido aquela semente que você plantou, você tem que ir regar. Você tem que ir, como dizia antigamente, né? Meu pai, meus avós diziam que precisava ir à roça para chachar. Né? Por isso que saiu o chachado. O que é o chachado? É tirar aquelas sementinhas pequenininhas que ficam em volta da planta. Ou daquilo que foi plantado. Assim como qualquer uma outra coisa. Então você leva às vezes 6 meses esperando aquilo que você creu no seu coração e já viu aquela roça grande que você pediu a Deus. Ó Senhor, eu estou plantando, estou confiando em Ti. Isso é um tempo que você tem para crer e para ter fé. E a fé, como nós dissemos, a fé vem por ouvir. A fé vem por você praticar. A fé vem por você crer naquilo que você está pedindo, naquilo que você está orando. A manifestação física da sua cura pode demorar 1 minuto, pode demorar 1 hora, pode demorar 1 semana, ou o tempo que for necessário, mas ela vem. Ela vem. Todo o reino de Deus é como um agricultor que semeia a sua semente, que nós já falamos, e espera que ela cresça. Assim é com a cura divina, é com o pedido do seu trabalho, é como o pedido de uma casa nova, é como o pedido de um filho seu que está estudando, é um pedido daquela pessoa, aquela família, aquele familiar que você quer que venha para Cristo. Vai ter que esperar até ver a resposta chegar até você. E essa resposta vem de Deus, mas depende também de você. Deus não vai falhar. Deus vai te dar. Mas também depende de nós. Se nós não cremos
realmente, verdadeiramente, é muito fácil para o inimigo zoar na sua orelha. E quando você está esperando, o que fazer durante o tempo da sua espera? Como nós dissemos lá atrás, é ficar chorando, é ficar resmungando, é ficar cobrando a Deus? Não. É agradecer. Agradecer. Deve louvar a Deus todos os dias pela resposta. Louvar a Deus é regar. É fazer aquilo que o agricultor faz. Está regando as plantas, aquela plantação. A sua mente liberta a sua fé na promessa que ele fez para você. Depois de um agricultor semear a semente, ele rega constantemente para que ela não cresça ervas daninhas. Assim devemos nós fazer também. O resgate, o resultado da nossa oração com louvor. É louvar a Deus todos os dias, agradecendo por aquilo que você está esperando para receber, porque sabe que Deus vai te dar. Mas cuidado, devemos louvar a Deus porque já estamos curados, já estamos já supridas as nossas necessidades, porque já recebemos o que pedimos a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, concluindo aqui, já concluindo. Esta madrugada passada eu perdi um cunhado. E os seus filhos oraram muito tempo. Ele tem tinha dois filhos pastores. São pastores, são meus sobrinhos. Eles não podiam ter desistido do pai por muito tempo, por ter orado, pedido e agradecido a Deus. Não pararam. E ele não era evangélico, ele não tinha recebido a Cristo. Há 15 dias atrás, ele recebeu a Cristo. Então hoje nós sabemos aonde ele está. Porque até 15 dias atrás nós não sabíamos para onde ele ia. Mas hoje nós temos o endereço dele. Mas isso foi fruto de oração. Foi aquela oração por espera. Por mais de 10 anos. Mas eles tinham a certeza que quando eles oravam pelo Pai, Deus estava ouvindo as suas orações. E ele via o seu pai curado na igreja. Ele via o seu pai recebendo a Cristo. E há 15 dias atrás ele recebeu a Cristo. E sábado de madrugada ele se foi. O ano passado eu perdi meu pai da mesma forma. Nós oramos por muito tempo. Eu levei meu pai na igreja, minhas irmãs levavam. Onde ele estava em Recife, minhas tias levavam. Que tem igrejas de parentes, que são pastores, são missionárias, lá em Recife. E ele não queria saber. E há 4 anos atrás, ele aceitou a Cristo. Se batizou. E o ano passado ele faleceu. E nós não desistimos de orar por ele. Amém? Amém? Quando nós vemos aquilo que nós cremos, já enxergamos pelos olhos da fé, mesmo sem ver, que é o que diz a palavra, creia naquilo que você não vê, porque quando Deus fez o mundo, não tinha nada, foi só a palavra. E ele já via aquilo que ele estava falando. Nós, quando oramos e pedimos, também temos que ver aquilo que nós queremos. Aqui na igreja eu tenho uma mulher, que é onde nós estávamos, e alguns outros lugares, é conhecida como a mulher de Deus, a mulher da salvação, porque foi morta 4 vezes e está aqui. Fruto de oração.
vendo que ela estaria curada. Não está 100%, mas Deus está trabalhando, porque Deus não faz pela metade. Ele faz você esperar o tempo dele, mas Ele não faz nada pela metade. Ele faz tudo por completo. Amém? Então nós oramos e cremos. Oramos e acreditamos. Oramos e vemos lá na frente o que já vai acontecer. Não com esperança, mas com fé. Não com dúvidas, mas com fé. Não com questionamentos, porque questionamentos não vêm de Deus. Quando você vê uma pessoa que quer levantar você demais, cuidado, que pode não ser Deus, pode ser o lapeta. Mas quando você vê uma pessoa te deixando no meio ou te deixando para baixo, pode saber que é Deus trabalhando na sua vida, querendo fazer exatamente aquilo que você pediu. Amém? Nós vamos ouvir agora um louvor. Em seguida eu gostaria de pedir ao pastor, já que ele está aqui, acho que já terminou lá, que fizesse a oração final e a oração apostólica. Amém, irmãos? Era isso que Deus tinha colocado no meu coração, conversou comigo, falou comigo, e que era para eu trazer. E te digo mais, irmãos, eu não sei se todos, eu creio que todos aqui são filhos de Deus e crê na palavra de Deus e que já receberam a Cristo. Se você não fez isso ainda, se você ainda não fez isso, não deixe passar, não espere o amanhã, porque o amanhã pode já ser tarde demais. Amém? Eu vejo aqui todos na glória de Deus. Amém. Mateus 7,7 diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Mateus 7,7. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de podermos caminhar nos caminhos que Tu tens feito para cada um de nós. E quando caminhamos nos caminhos que Tu tens feito por cada um de nós, Tu atende os nossos pedidos, encontramos aquilo que buscamos e as portas sempre se abrem para nós, tudo no devido tempo determinado por Ti, Senhor. Eu oro, Pai, por aquela pessoa que nesta noite precisa dessa porta aberta, precisa encontrar o que tanto busca, Senhor. Ó Deus, concede aos Teus filhos a alegria e o prazer de viver as bênçãos que vêm de Tuas mãos. Obrigado, ó Pai, pela existência da primeira Igreja Batista em Porto de Galinhas, pelos irmãos que valorosamente têm estado ali, vencendo as lutas, os desafios, mas unidos no seu propósito. Te louvamos pela existência do Ministério Português aqui na Lake Hill, que possamos continuar juntos nesta harmonia, neste amor à Tua obra. E assim, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com esta igreja e com todo o povo espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.